Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre e vou conversar com vocês a respeito de técnicas de leitura para textos científicos hoje. Compartilhando a tela aqui, eu vou abrir aí para vocês uma pequena apresentação que eu fiz inicialmente para a formação de inglês para cientistas do grupo de pesquisas Acontece, o grupo de pesquisas do qual eu faço parte no Instituto Federal, junto com a professora Rosana, o professor Gustavo e vários outros colegas que produzem ciência, que fazem ciência conosco aí. Então vamos lá. A leitura de textos científicos em inglês, né, é o nosso tema aqui. Como fazer? Eu faço uma brincadeira aí, né? Leio, logo existo, porque a leitura é parte da vida do cientista, indissociável, não dá para tirar a leitura da nossa vida. E o primeiro ponto é o objetivo da leitura. A gente tem que saber para que está lendo. Você pode ler para aprender conceitos complexos, para aplicar, para criticar, para acertar a resposta a uma pergunta, se for uma prova. Então, tudo isso aí, todos esses são possíveis objetivos de leitura. Então, um ponto interessante que eu gostaria de chamar a atenção antes de começar a manipular o texto é que raramente precisamos entender 100% dos textos em língua estrangeira. E existem técnicas, né, o skimming e o scanning, que são habilidades, são técnicas de manipulação de textos, em que a gente fica na parte mais superficial dele e consegue resolver a maior parte dos problemas, atingir os objetivos da nossa leitura de uma maneira adequada e eficiente, sem perder tempo tentando se aprofundar demais. E outro fator fundamental é conhecer a macroestrutura do texto científico, ou a macroestrutura do texto que a gente está lendo de maneira geral. Isso significa que conhecer os gêneros textuais, que é algo que a gente faz ao longo da vida, você vê uma placa de trânsito, você consegue reconhecê-la como placa de trânsito, por exemplo. Se você vê uma propaganda, você consegue categorizá-la como propaganda e fazer a interpretação das informações que estão ali a partir disso, né? Então, todo esse conhecimento que é construído ao longo da vida ajuda na manipulação dos textos em língua estrangeira. Aqui nós temos algo bem específico da linguagem científica, né, dos textos acadêmicos. Então, eu tenho um abstract aqui. Eu não vou nem me ater à leitura dele, esse material, eu estou colocando crédito aqui, eu peguei ele adaptei de uma aula que a professora Rosana deu em 2019, na especialização em informática na educação, no Instituto Federal. E eu trabalhei com ela já naquela ocasião, e o que é que nós vemos aqui? Que eu tenho marcado em vermelho o tema, em amarelo o problema, os objetivos em azul, a metodologia em verde e a conclusão em rosa. E todo artigo científico carrega esses elementos. Por consequência, todo resumo de artigo científico também. Então a gente tem que apresentar tudo no resumo, lembrando que juntamente com o título, né, o resumo é a porta de entrada do nosso texto para um leitor que encontra o nosso artigo em alguma base de dados, né, enfim, uma busca que ele faz. Então, gente, tá tudo aqui. O tema, o problema, os objetivos do estudo, a metodologia e os resultados. Essa ordem pode variar um pouco, né? A ordem em que esses elementos aparecem, mas isso é relativamente estável também, não muda demais, por conta da natureza do texto científico, né? Ele tem essa característica. Seguindo adiante, eu trago aqui o que eu chamo de dica de ouro. O resumo da história é: ancore-se nas palavras que você já conhece. Vou falar um pouco da nossa história com o ensino de inglês, né, e aprendizado de inglês no Brasil, e eu vou comentar o que aconteceu comigo muito rapidamente. Eu me lembro de muitíssimas vezes ao longo do ensino fundamental e no ensino médio, em que eu fui orientado pelos professores, né, e professoras a, durante a leitura, ir marcando palavras que eu não conhecia, para depois buscar e aprender esse vocabulário e assim me apropriar de mais elementos linguísticos, né? Não há nenhuma crítica exatamente em relação a isso da minha parte,
porque naquele momento eu estava fazendo um aprendizado de inglês geral. Eu não tinha um objetivo específico, como o caso do que estamos fazendo agora, que é uma leitura usando técnicas de inglês para fins específicos. Então, para lá funciona. Só que para o nosso serviço aqui com textos científicos, não. Por quê? É uma estratégia que demanda muito tempo e que faz com que a gente fique parando durante a leitura, né? E a leitura, ela precisa obedecer a um fluxo, né? A escrita e a leitura, elas são processos, então ela precisa ter uma continuidade para poder ter efetividade. Então, o que eu oriento aqui para inglês para fins específicos? Ancore-se nas palavras que você já conhece. Elas vão ser pontos de suporte para que você construa sobre elas o significado do texto, dispensando as palavras desconhecidas para esse momento. É sempre importante lembrar que o objetivo da leitura é o guia, ele tem que estar claro. Então, aqui a gente vai ter o objetivo de extrair a informação, de extrair a ideia principal, né, a essência do texto que nós temos. Então, eu peguei um abstract, que é o resumo em inglês de um artigo científico, da minha colega professora Rosana, e vou propor aqui um exercício para a gente praticar um pouco dessa abordagem, né? Lembrando que é hora de quebrar com aquele paradigma que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, e abraçar uma outra ferramenta, uma outra abordagem para a nossa necessidade de agora. O que eu fiz aqui? Com a ajuda de alguns alunos, eu marquei as palavras que são mais conhecidas ou mais facilmente reconhecíveis para nós falantes de português. Então, essas palavras em verdinho aí são aquelas que a maioria das pessoas que fala português, que não conhece muito inglês, vai conseguir bater o olho e pelo menos chutar o significado. Falar, isso aqui, por exemplo, é professor, deve ser professor. Scientific deve ser científico, university deve ser universidade, e vai chutar certo, na maior parte das vezes. Se não acertar 100%, vai passar muito perto. Então, agora vem a mágica do negócio. Eu vou esconder tudo que é desconhecido, né? Reparem que eu não parei para ler o texto linha por linha em nenhum momento aqui. A gente não vai fazer isso, né? Daí a aplicação de uma técnica, né? Então não é uma abordagem assim geral, né? A gente vai realmente resolver o problema, tirar a ideia principal aqui do texto. Quando eu faço isso, eu me ancoro nas palavras que eu conheço e suprimo aquelas que eu desconheço, eu vou usar o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento da minha própria língua para poder preencher as lacunas de modo que faça sentido. Eu não nasci ontem, você também não, você está aqui estudando texto científico, né? Então você já tem uma experiência e toda essa experiência vai ser usada a seu favor. Então vamos comigo aqui, ó. Eu vou falar mais ou menos as traduções das palavras conhecidas e o que eu tiver de espaço eu vou preencher da maneira que eu achar que faz sentido, né? Não vai ficar uma tradução linda, maravilhosa, mas ela vai cumprir o seu objetivo funcional, que é, né, extrair o significado geral do abstract do texto da Rosana aqui. Então vamos lá. Cognitiva linguística, né? Então eu sei que existe uma área chamada linguística cognitiva, eu vou inverter aqui, né? Eu caio aquela história que tem gente que fala que o inglês é tudo ao contrário. Não, é só a ordem dos adjetivos que é diferente da nossa no português. Então, linguística cognitiva, estudo científico, narratividade, figuratividade. Resumos, eu sei que isso aqui são resumos de textos científicos, uso de tecnologia. Então, eu já sei que no texto, é um texto que tem como teoria a linguística cognitiva, que tem um estudo científico sobre narratividade e figuratividade em resumos científicos, e o uso da tecnologia aparece de alguma forma aí. Já tem, nossa, muito conhecimento aqui. Vamos seguir adiante. Investimento e atenção em universidades científicas são evidentes. Aí eu posso, talvez, preencher o espaço aqui. Com trabalhos científicos em universidades são evidentes. Alunos e professores de graduação usam modelos conceptuais
Manuais de estilo para publicação. Cientistas são esperados ter algumas, práticas, né? Eu pulei a linha aqui. Cientistas são esperados, né? Então eu posso imaginar que é esperado que os cientistas tenham algumas práticas de estilo na publicação, né? Eu posso viajar um pouco nessa construção, nessa interpretação, mas eu não vou sair demais disso, né? E essa interpretação vai variar de pessoa para pessoa, cada um vai usar o seu conhecimento próprio para preencher as lacunas. Vou seguir adiante aqui um pouquinho mais rápido, para a gente fechar essa parte. Então, o processo tem um propósito, que é usar modelos convencionais, e a linguística cognitiva avalia a narrativa cognitiva, imagem, semântica e investiga narratividade e figuratividade em textos científicos. Cientistas se comunicam em processos e conceitos científicos logicamente analisados em um corpus multidisciplinar. Resumos científicos usam abordagem metodológica, tecnológica, semântica e automaticamente fazem construções linguísticas baseadas em gramática para uso pedagógico, para aplicações tecnológicas e pedagógicas. O modelo conceptual de ciência na comunicação ou de comunicação na ciência tem um uso tecnológico e é avaliado pela linguística científica ou pela ciência da linguística. Então, gente, primeira coisa, baixar o nível de ansiedade. Se você não entendeu 100% das palavras, não tem problema. Com o que eu fiz aqui, nós conseguimos saber que trata-se de um estudo de linguística cognitiva que vai usar como base, como material, os resumos de textos científicos e vai estudar a narratividade e a figuratividade em textos científicos com algum recurso de tecnologia, né? E aqui a gente sabe que eles vão avaliar o estilo de publicação, o formato que os cientistas costumam trabalhar, tem uma abordagem multidisciplinar, ou seja, não vai ficar em uma área só, vai passar por vários campos do saber, né? Várias áreas de conhecimento, e vai verificar construções linguísticas, pedagógicas, gramaticais, e tem alguma coisa ligada a algo pedagógico, talvez tenha alguma ligação com o ensino, mas já temos aí o nosso objetivo atingido, que é retirar a ideia principal desse texto, né, do abstract da professora Rosana. Então, gente, baixa o nível de ansiedade, vai com calma e ancore-se nas palavras que você já conhece. Inglês para fins específicos é assim. A gente tem que resolver problema com ele. A gente não pode criar mais problema. Então, era essa a minha mensagem para hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Um grande abraço.